A gente escolheu um nome nacionalmente conhecido, não foi escolha de uma, de duas ou de três pessoas. Foi realmente um pedido que chegou a gente de buscarmos a nossa palestrante de hoje. E, assim, até pouco tempo atrás, quem fazia o curso de Direito tinha basicamente duas opções viáveis e mais conhecidas. Ou a gente fazia concurso público, ou a gente advogava, numa época em que advogar era você peticionar apenas, era você fazer uma audiência. Hoje, a dinâmica da sociedade e a dinâmica da economia nos empurram e nos apresentam a uma nova realidade. É aí que o advogado e a advogada esbarram cada vez mais cedo na necessidade de entender o que é empreendedorismo. Sobre empreendedorismo, eu estou com uma pessoa que fala disso há muito tempo, que tem muito a nos ensinar, que cada palavra deve ser absorvida com muita atenção por todas e todos vocês, porque eu tenho certeza que o que pode agregar é, assim, fantástico. Eu estou realmente emocionada e honrada de estar recebendo a doutora Lara Sellen aqui conosco na UAB Paraíba. Fico muito feliz, doutora Lara, assim, o agradecimento vai se estender até o final dessa palestra. Tenha certeza que muitas jovens e muitos jovens aguardam as suas palavras. E, para quem não sabe, eu vou tentar fazer um breve resumo do que a doutora Lara traz para a gente no currículo dela, mas é muito breve, porque se eu fosse falar o currículo dela toda, a gente ia passar o resto da palestra aqui. Bom, a doutora Lara é advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há apenas 23 anos, sócia fundadora da Sellen Bertozzi Consultoria e do Instituto Internacional de Gestão Legal, presidente da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação do Conselho Federal da OAB e autora de 17 obras sobre gestão de escritório na advocacia. Então, doutora Lara, neste momento me recolho à minha humilde e grandiosa também missão de aprendiz e lhe agradeço uma vez, duas, três, infinitas, a presença aqui e a confiança de estar aqui para conversar conosco da Jovem Advocacia da OAB Paraíba. Muito bem-vinda e a palavra é da senhora. Depois dessa abertura, eu já podia até ir embora, né, Melissa? Eu quero agradecer imensamente pelo convite. O chamado da Jovem Advocacia, ele é sempre um chamado muito importante para mim. Eu acompanho a Jovem Advocacia desde os primórdios, quando se iniciou a dar esse espaço para essa fase, essa etapa da nossa carreira tão importante. Lá em 2005, que aconteceram as primeiras conferências dos jovens advogados, e de lá para cá, tanta coisa já foi conquistada e continuaremos conquistando. Quero dizer que quero abraçar toda a advocacia paraibana, mandar um grande abraço para o meu querido Paulo Maia, para Marina Gadelha, enfim, João de Deus, pessoas que estamos sempre presentes de alguma forma, um interferindo na história do outro, porque todos aqui nos inspiramos mutuamente, e isso é realmente muito bom. E quando vocês me chamaram para a gente falar de futuro, empreendedorismo, etc., eu quis trazer uma primeira reflexão. Meio Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? Que é o futuro da advocacia, a gente está falando de futuro da advocacia, ou da advocacia do futuro? O que é isso, né? E enquanto eu assisti aqui o início, né, a abertura desse evento, ouvindo a Marina falar a respeito de tantas informações que a gente tem processado, enfim, outros colegas que trouxeram tantos insights ali, eu me lembrei de uma série documentário que eu estou assistindo, e que, claro, fazendo uma analogia entre uma coisa e outra, não comparando uma coisa e outra, mas tratando desse pano de fundo da tecnologia nas nossas vidas, eu estou assistindo o Arsenal dos Espiões. Inclusive, fica a dica aí, quem quiser, quem se interessar. Eu acho fascinante o quanto de gadgets, de artefatos
que o mundo da espionagem já criou e trouxe para o cinema com 007, com aquele sapato que virava telefone, a caneta que vira câmera, e que hoje a gente está num outro nível de espionagem quando você fala de tecnologia. Uma espionagem muito menos pessoal, muito mais digital do que outra coisa. Então, vendo essa evolução, e uma das falas dessa série, desse documentário, é que a espionagem sempre aconteceu desde o tempo dos egípcios, antes ainda, porque essa sempre foi um grande ponto de interrogação na vida coletiva, enfim. A espionagem sempre existiu e vai continuar existindo. Ela só vai mudando na medida da tecnologia existente. E a advocacia também. Então, a advocacia sempre existiu, a retórica sempre existiu, a argumentação sempre existiu, a necessidade de ter alguém à frente de um problema para trazer luz e outras visões sempre existiu, vai continuar existindo, só que vai mudar a tecnologia. A gente vai continuar fazendo, na essência, as mesmas coisas. A gente não pode perder a visão de que somos um serviço e quem serve, serve a alguém. Esse ponto ele é muito importante quando a gente fala de empreendedorismo, para nunca perdermos de vista o nosso cliente, é por ele que a gente existe. Então, essa advocacia do futuro, ou futuro da advocacia, a gente precisa olhar, como disse a Marina, com crítica, para que a gente não se veja na iminência de sermos substituídos aí por um robozinho como esse que está aí na imagem, que não é esse o caso. Nós precisamos ainda de seres humanos com criatividade, com coragem, com empatia, e isso não dá para robô fazer. A gente vai continuar tendo que ter sangue, ossos, músculos, cérebro, olhos, boca, um ser humano completo para poder realizar esse serviço de ser voz de pessoas que não teriam essa condição. E, obviamente, quando a gente está falando de empreendedorismo, empreender é olhar para os números também, olhar para o cenário. A gente olha para o contexto tecnológico, a gente olha para o contexto de grandes transformações que estão acontecendo na nossa profissão e a gente vê números crescentes. Acabamos de ter a notícia de que mais 700 advogados vêm fazer parte, integrar os quadros, né, da advocacia paraibana. Não sei qual é o número dessa última prova em nível Brasil, mas com certeza a gente já está se aproximando aí de 1.300.000 advogados. Esse é um número importante. Imagina toda essa turma num show de rock, o que seria, né, o aglomero que não dá, né? Ainda falando de números que geram consequências para nós, quase 1.800 cursos de direito, isso é um número que já está dito e bem dito já há algum tempo, né? Até que ponto que isso é positivo ou não, não é o nosso foco aqui, mas são números que a gente tem que constatar, são fatos. Quase 1 milhão de alunos matriculados do 1º ao 5º ano, ou seja, ainda na decisão se vão querer concurso público, se vem para advocacia privada, enfim. E, de uns anos para cá, um advento da sociedade de advogados, que antes era só plurima, ou em advocacia, e todo começo, como já foi falado aqui hoje, é um começo difícil, é um começo solitário, é um começo de escassez de tempo, de escassez de dinheiro, de escassez de clientes, de estrutura, mas que, obviamente, a gente trabalhando e tomando algumas decisões de ordem de gestão, a gente consegue evoluir e ir crescendo passo a passo, né? Como eu disse, não tem como falar de empreendedorismo sem colocar o cliente no centro. Então, nesse começo que a gente mas que a gente inicia a identificação de quem é o nosso cliente. Então, quem é ele? Você que está começando aí, que está meio perdido, que às vezes fica, e aí eu não sei se eu atuo para pessoa física, para jurídica, tá? Física, vou atuar para pessoa física. Dentro desse guarda-chuva tem tantas possibilidades.
Eu posso atuar para o trabalhador, eu posso atuar para a dona de casa, eu posso atuar para alguém que tenha patrimônio, eu posso. São tantas as possibilidades que ainda fica a pergunta. Só dizer eu atendo pessoa física não é mais uma resposta que vai te ajudar a definir para onde você tem que mirar a sua artilharia, seja ela de marketing, seja ela de produção intelectual, seja de seus estudos, né? Então, quem é esse cliente? Depois de identificado isso, a gente tem que começar a pensar quais são os problemas dele, quais são os interesses dele, o que eles ouvem, o que eles leem, o que eles sentem, porque isso vai te direcionar em decisões de gestão, de empreendedorismo, que o empreendedorismo é um grande guarda-chuva, que também traz N vertentes aí, desde habilidades até práticas e técnicas, né? Mas eu preciso identificar quem é o meu cliente. E aí, eu faço um trabalho em redes sociais? Depende. Quem é o teu cliente? Ele está na rede social? Ele toma uma decisão importante como a de contratar um advogado, uma advogada pela rede social? Você tem certeza disso? Então, a gente precisa se questionar, não tem uma resposta única para isso, né? Mas a gente precisa se questionar. Outro ponto importante é que nós estamos vivendo o tal do mundo VUCA, do mundo bunny, volátil, incerto, complexo, ambíguo, no caso do VUCA, e frágil, ansioso, não linear, incompreensível, no caso do bunny, e o bunny ficou muito mais, vamos dizer assim, em cores muito mais fortes nesse período de pandemia, por toda essa dinâmica que o mundo está passando, e isso faz com que a gente enxergue novos nichos, novas áreas de atuação, né? Segmentações aí. Hoje já temos aí catalogadas mais de 50 áreas do direito. Quando eu me formei lá em 1900 e alguma coisa, tínhamos 5. Era civil, trabalhista, tributário, criminal e administrativo. Era isso que a gente tinha. Hoje você tem pela variação e pela combinação de áreas do direito com segmentos da economia, você tem uma profundidade muito maior, uma verticalidade muito maior nessas escolhas. E quanto mais o mundo vai ficando essa teia de complexidades aí que a gente assiste, mais vai sendo necessário a gente focar, mas sempre deixando espaço para a criatividade, para a gente poder enxergar outras coisas, para a gente poder absorver outros elementos, para que a gente realmente consiga entregar para esse mercado o melhor do nosso conhecimento, para que, evidentemente, a gente se destaque. No final das contas, é isso que a gente quer. A gente quer, no meio de uma multidão de 1.300.000 advogados, a gente quer se destacar. E isso significa ter essas escolhas, né? Dessa era da especialização, onde nós temos aí N possibilidades e que, obviamente, me faz ter uma necessidade de conhecer o meu entorno. Então, como é a Paraíba em termos econômicos? Como é que regionalmente, geograficamente, o que acontece debaixo do meu nariz? Porque não adianta nada eu querer fazer uma coisa que, por exemplo, vai ter sentido na Amazônia. Se eu não tenho o ambiente para aquilo que eu quero, não adianta eu forçar a barra. Porque existe uma lógica aí dentro dessas escolhas e eu preciso estar muito antenado com isso. Outra questão importante, falando de empreendedorismo, é entender o conceito do advogado completo, que eu ouvi há alguns anos, numa das conferências que eu fui, né, numa associação que eu faço parte nos Estados Unidos, a ALA, Association of Legal Administrators, e que eles disseram assim para mim, e eu nunca tinha ouvido falar disso, né? O advogado rainmaker, o advogado que faz chover, é um finder, ou seja, ele busca negócios sem cruzar a linha amarela de regras, seja do nosso provimento de publicidade, regras éticas, mas ele está buscando negócios e oportunidades. Ele é um binder que cuida dos relacionamentos que ele já tem com o cliente ativo, com a equipe do escritório. Então, eu preciso desenvolver isso, são habilidades, não é técnica somente, são
comportamentos que eu tenho que desenvolver. Eu preciso me tornar um minder, tomador de decisões, tanto decisões estratégicos jurídicas, o caminho do caso, a estratégia jurídica, que tipo de recurso, o que eu vou, enfim, que precisa ser feito ali, como de gestão, né? Que sistema a gente vai usar, se eu contrato, se eu mando embora, o que a gente faz com o dinheiro que sobrou. E eu tenho que ser um grinder, ou seja, eu tenho que ter um escritório que execute bem o trabalho técnico. Então, esse advogado completo, ele traz, sim, uma série de soft skills de negociação, de comportamento empreendedor, de liderança, de solução rápida de problemas, de inteligência interpessoal e emocional, de ouvir, saber ouvir, de autorresponsabilidade, etc, etc, etc. Uma lista sem fim aí dentro dessa questão de soft skills. E aí entram as disciplinas de gestão, né? Que dentro desse mundo do empreendedorismo, e a gente já fala desse assunto há 23 anos, eu e Rodrigo Bertozzi, com 30 livros escritos sobre a matéria, ou seja, há 30 anos atrás, 23 anos atrás, não tinha onde pesquisar. Hoje tem. Hoje a gente não precisa mais padecer da ignorância e jogar a culpa na faculdade. A minha faculdade não me proveu esse tipo de conhecimento. Vira essa página. Hoje, se você abrir um Google e digitar gestão legal, livro sobre gestão, livro sobre empreendedorismo, livro sobre marketing jurídico, controladoria, etc, 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 você tem. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro para investir em livro. Tudo bem, isso pode acontecer sim. A gente tem canal do YouTube com muitas orientações, a gente tem redes sociais e Instagram. A minha, por exemplo, todo dia tem uma matéria de gestão, tem um assunto, tem um insight, tem uma ideia. Então, a gente não tem mais a desculpa de deixar de lado as disciplinas de gestão quando a gente quer empreender, que também é um desejo, é um direito, é uma opção, não é uma obrigação, né? Nem todos, às vezes, foram feitos para empreender. Empreender significa eu saber assumir risco. Nem todo mundo tem essa condição. E a gente tem que ser muito fiel a gente. Não, eu não consigo assumir risco. Ok, encontre outra alternativa. Reflita de uma maneira, né, muito fiel a você mesmo o que faz sentido para a tua vida, porque é uma carreira que a gente vai abraçar por muitos e muitos anos, né? Mas disciplinas de gestão hoje, desde a gestão do tempo, de organização pessoal, né, de estruturar o meu trabalho, que eu trabalho sozinho, eu tenho que evoluir nesses conceitos de gestão de tempo, de produção e tudo mais, né? Porque isso tudo é limitado. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de administrar recursos limitados. Tempo, identificar qual é a quantidade de recursos que eu tenho e começar como um grande maestro a fazer conexões e tomada de decisões lógicas para o fim que eu quero atingir. Tá? Isso é gestão. Bom, e dentro dessa visão, claro, temos saltos tecnológicos acontecendo aí a olhos vistos, né? Então, Lawtechs, Legaltechs, Analytics, jurimetria, contratos inteligentes, pesquisa jurídica de alta velocidade, cortes online, né? O CNJ já abençoou o modelo híbrido, a gente não volta para o modelo anterior à pandemia. Então, a gente tem que se enxergar como máquinas e advogados formando um time de alta performance, onde cada um vai dar o melhor de si e a gente vai pegar o melhor do que temos de recurso para fazer essa alta performance acontecer. É hora de ser inteligente nesse aspecto e não demonizar a tecnologia, mas fazer esse casamento acontecer, fazer essa comunhão acontecer, mas cada um sabendo do seu lugar, cada um sabendo o que pode entregar para esse cliente. Uma outra coisa importantíssima em termos de empreendedorismo é a gente entender os modelos de advocacia. Não temos, assim como temos mais de 50 áreas do direito diferentes aí, já catalogadas, nós temos 4 modelos de advocacia
claros, que podem se combinar, evidentemente, mas eu tenho a advocacia padronizada que funciona de uma maneira. Eu tenho a advocacia customizada que funciona de outra maneira. Eu tenho a especializada, que funciona de outra maneira, e eu tenho a científica, que funciona de outra maneira. A gente poderia ficar meia hora a mais aqui falando só desses 4 tipos, só que em cada uma delas, as decisões de gestão relacionada a quem vai trabalhar dentro desses escritórios, como vai ser feita a produção jurídica, como vai ser feito o marketing jurídico e que tipo de resultado financeiro eu tenho de cada um desses modelos, depende das palavras-chave que guiam esses modelos de advocacia. A padronizada, a gente está falando de gestão e liderança de custo. A customizada, eu estou falando de relacionamento e confiança com o cliente. A especializada, eu estou falando de reputação técnica e qualidade em altíssimo nível. E a científica, eu estou falando de ser a única pessoa que poderia resolver este problema em nível de jurista, em estado da arte da advocacia e do direito e das ciências jurídicas, tá? Então, entender isso significa qual é a decisão que eu vou tomar em relação ao meu escritório e vestir essa roupa, seja da advocacia padronizada, seja da customizada, seja de que for. Todas são válidas, todas são boas e necessárias, porque existe um cliente do outro lado precisando de alguém que entregue esse tipo de serviço. A gente tem que fazer o casamento do que o cliente precisa, do que eu dou conta de fazer com bastante pé no chão, e aí fazer esse casamento, abraçar e tomar as decisões de gestão corretas, tá? Muito bem, além disso, precisamos considerar o encontro de gerações. Muito se fala de choque de gerações. Eu até ontem mandei para uma amiga, uma consultora do nosso escritório, um meme, né? Que tinha lá 3 fotos do Fábio Júnior, só que vocês sabem quem é o Fábio Júnior. Isso é uma coisa de, né, old school, né? Mas tinha lá o Fábio Júnior, o Fábio Pleno e o Fábio Sênior, né? Mostrando ele novinho ali no meio do caminho, e depois o Fábio Sênior. Eu achei o máximo aquilo. E é isso que a gente tem dentro dos nossos escritórios, né? Fábio Júnior, Fábio Pleno, Fábio Sênior. Mas a gente tem que tirar da nossa frente a questão do choque de gerações. A gente precisa fazer um encontro de gerações, porque geralmente choque significa somos diferentes, pensamos diferentes, vamos entrar em conflito, porque um quer o A, o outro quer o Z. E para a gente trabalhar melhor em equipe, é melhor a gente entrar num acordo, né? E encontrar valor desse encontro de gerações, entendendo que uns têm formação analógica, outros formação digital, são visões diferentes do mundo, mas muito a gente tem a aprender uns com os outros. O Fábio Júnior com o Fábio Sênior e o Fábio Sênior com o Fábio Júnior. Então, a gente pode, sabe, trocar figurinhas aí, mas para isso a gente precisa das armas, a gente precisa entrar numa sala de reunião de peito aberto para fazer, não valer a minha opinião ou vou dizer que a tua não é válida porque você acabou de chegar. Não, são visões diferentes. A gente precisa só ter maturidade para falar, ok, não é nem a minha ideia nem a sua, vamos para uma terceira via, e isso faz com que esse encontro aconteça, que é um fato dentro de muitos escritórios, onde a gente tem gerações diferentes de advogados que precisam se unir para o melhor do escritório, para o melhor do cliente. Lembrem sempre, cliente no centro da nossa operação. E ele precisa de todo o nosso esforço intelectual para que ele sempre esteja conosco. Eu não quero que o cliente me troque por esse tipo de coisa, né? Até porque ele está com uma altíssima sensibilidade. Sabe esse dente de leão que basta bater um ventinho e toda essa florzinha se dissolve, assim, ela sai voando com várias florzinhas que vão para o vento? É isso que está acontecendo. O cliente está muito sensível. Nós temos aí hoje um advogado para cada 80 e poucos habitantes no Brasil, ou seja, é um número realmente violento, né? E nós temos o Dr. Google como o primeiro advogado das famílias.
das empresas, das pessoas, né? E a gente tem que estar muito alerta em termos de o que mudou com a pandemia. Então, a gente tem o WhatsApp bombando nas nossas vidas, toda hora uma coisa, administrar isso. Formas de reunião, né? Clientes e advogados de pijama e de pantufa. Então, é a vida real. A gente não vai mais querer tirar a nossa pantufa para fazer uma reunião que poderia ser feito pelo Zoom, por qualquer outra ferramenta, por uma questão de comodidade. Então, a gente vai ter que entender que alguns clientes não vão mais querer estar na nossa frente. Pressa, todo mundo com uma visão a respeito do tempo muito afetada pelo excesso de informações, como a Marina disse no começo da abertura do evento. Ansiedade, está todo mundo um pouquinho doente com todo esse afastamento. A gente tem que cuidar dessa nossa saúde mental. Saúde mental não meu Deus, preciso ir para o psiquiatra. Não, saúde mental é ter equilíbrio dos nossos pensamentos, a gente conseguir respirar, a gente lembrar que a gente respira, né? A gente tem que entender que houve quebra de barreiras geográficas, isso muda a visão do cliente e ele pode acessar qualquer advogado em qualquer parte do Brasil. Então, a gente tem que saber disso. Então, precisamos adaptar o atendimento ao cliente a essa nova ordem. Tomar outras decisões, ter criatividade, perguntar para o cliente, né? Não ter medo do cliente, se aproximar dele para ver o que seria bom para você, o que você gostaria de ter de nós aqui. Então, essa conversa ela é muito importante. Outra coisa importante é trazer para o escritório a cultura, né? Como eu disse, da gestão legal. Há 23 anos a gente bate nessa tecla, falando de gestão, de estratégia, de planejamento, de posicionamento, de gestão de pessoas, de produção jurídica, de marketing jurídico, de finanças. Isso tudo, esse é o pacote da gestão legal. E, como já foi dito aqui, acho que o João de Deus que comentou, né? Se antes se bastava a faculdade de Direito, hoje é condição sine qua non para um escritório prosperar, incluir a gestão dentro da sua rotina, né? Trazer isso para a cultura, trazer isso para as reuniões, trazer isso para a prática. Uma gestão básica de um escritório que está começando e que precisa tomar pequenas decisões de gestão, seja um escritório que já caminhou e já está dentro de uma complexidade, isso vai requerendo outras decisões. Então, essa cultura da gestão legal, que a gente traz há tanto tempo e que hoje, através da nossa Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Nacional, também essa é a missão dessa comissão. Quero mandar um grande abraço para 2 paraibanos queridos que fazem parte, Juliana Viegas e Daniel Farias. Então, são pessoas queridíssimas, braços fortes ali dentro da nossa comissão, com esse espírito, né? E todos que fazem parte. Então, temos que trazer essa cultura. E trazendo a cultura da gestão legal, a gente tem que trazer a cultura da liderança. Essa liderança que cria o futuro. Somente líderes vão conseguir arregimentar uma turma para a gente levar as ideias para frente. Então, esses esforços da liderança têm que se voltar para o crescimento, para o planejamento, para o foco, para a ação. Sócios sendo sócios de verdade, dando as mãos para realizar os projetos, não são competidores entre si, dentro do escritório, são parceiros, líderes parceiros que têm que se unir para levar o escritório para o próximo degrau, né? Então, essa liderança que cria o futuro também é um skill fundamental de empreendedorismo que a gente precisa trazer para a nossa vida, começar a ler mais sobre esse assunto, praticá-lo, né, nos seus pequenos detalhes. Outra coisa importante é a maturidade dos papéis. Eu sei que eu estou falando para um contingente grande de jovens advogados aqui e de jovens que ainda são jovens, tipo eu, assim, né? Porque a minha carteirinha de jovem advogado, gente, é sócio remido. Eu sou sócia remida da Comissão da Jovem Advocacia, quero deixar claro isso, né?
Mas esse espírito jovem precisa carregar dentro de si a necessidade de aceleração da maturidade nos papéis. Quando a gente quer um advogado, a gente espera dele maturidade profissional, que ele entenda o que é ética, o que é confidencialidade, o que é, enfim, ouvir o cliente, entender o problema. É isso que a gente espera. É isso que a gente espera quando a gente contrata um advogado para trabalhar na prática jurídica dentro do nosso escritório. Só que quando a gente forma uma sociedade, ter maturidade profissional não basta. Eu preciso de pessoas que tenham maturidade empresarial e estratégica. Então, essa preparação de ser sócio, entender de números, entender do impacto do mercado, da reputação, da imagem, do que a gente está produzindo, né? E nunca se esqueçam de Goethe. Goethe tem uma frase que eu amo, que a ousadia, e só quem tem maturidade consegue ter ousadia, contém genialidade, poder e mágica. É só assim que a gente consegue trazer essa liderança madura. Madura não tem nada a ver com idade. Eu já encontrei Fábio sêniors muito imaturos, tá? Na minha trajetória. Não tem nada a ver com idade isso aqui. Isso aqui tem a ver com a cabeça, tem a ver com a visão de mundo e o que a gente vai fazer das coisas que estão sob a nossa responsabilidade. Então, tenham maturidade nos papéis, identifiquem, eu sou o que dentro do meu escritório? Meu escritório precisa do que de mim? E aí, se te falta alguma coisa, corre atrás. Corre atrás, busca, lê, fica a noite sem dormir, não tem problema nenhum, não há problema nenhum da gente passar uma noite mal dormida, é bom. Não todas, mas é bom, porque isso faz a gente tomar decisões importantes. Além disso, nunca, nunca, nunca se esqueçam do equilíbrio pessoal. O profissional da área jurídica é a fábrica. Nós carregamos a fábrica para todos os lugares que nós vamos, porque ela está aqui dentro. O nosso cérebro precisa de equilíbrio físico, emocional, mental, espiritual, para funcionar bem. A gente com uma conta em aberto, a gente funciona mal. A gente com dor nas costas, a gente funciona mal. A gente com um problema emocional que a gente não conseguiu resolver, a gente funciona mal. A gente, quando não se encontrou na vida, a gente funciona mal. Então, trabalhem a base de tudo, que é o equilíbrio pessoal. Façam diariamente coisas para vocês estarem sempre em equilíbrio. Cuidem do básico, a alimentação, toma água, se estica aí, faz um alongamento, isso aí. Sabe, leia coisas boas, se conecte com pessoas que não te sugam energia boa, que te deixam bem. É isso, a vida é isso. Nós seremos melhores advogados e advogadas na medida do nosso equilíbrio. O cliente não aguenta advogado que tem mais problema que ele. A gente não pode ter mais problema que o nosso cliente. A gente precisa cuidar para não ter. Ah, mas Lara, a gente não vai ter problema? Vai. Mas a gente tem que ter a nossa inteligência emocional sendo trabalhada continuamente para que os nossos problemas a gente consiga resolver da nossa forma, para que esse cliente não se sinta, às vezes, o nosso advogado, sabe como é? Ah, não, ele está precisando mais do que eu. Então, peraí, eu tiro a minha roupa de cliente, coloco a minha roupa de advogado para ajudar. Enfim, não confundam os papéis e a gente tem que estar muito, muito bem centrado para oferecer o melhor da nossa intelectualidade para o cliente. Para fechar, conectando tudo, né? O arsenal dos espiões lá da tecnologia, a tinta que escreveu o passado, que trouxe a formação analógica para os Fábio sêniors, para essa velha guarda, essa turma que já está nativa há mais tempo, não será a mesma que digitará o futuro. Um futuro que estamos todos imersos, né? Então, a tinta que escreveu o passado não é a mesma que digitará o futuro, mas as palavras que vão estar, seja a forma que for, estão ali para cumprir a essência da advocacia, que é servir o outro que tem um problema e que eu vou ser voz.
É isso que está por trás de todo o empreendedorismo. A gente nunca esquecer disso e tratar a nossa profissão realmente com muita dignidade, com muita autoestima, sabendo do tamanho da nossa responsabilidade. Então, com isso, eu fecho só trazendo aqui, olha, um convite para vocês, 2 convites. Aprendam mais. Isso aqui são os livros que estão ainda à venda, né? Que alguns já esgotaram e tudo mais. O último é esse aqui. Eu não sei se está aparecendo espelhado para vocês, mas é o Gestão, Empreendedorismo e Inovação na Advocacia, com 2 paraibanos coautores, Juliana e Daniel. Nós juntos aqui, uma obra oriunda dos trabalhos da nossa comissão. Então, fica a dica, né? E, obviamente, que eu não posso deixar de convidar vocês para me seguir, porque eu sei o que a gente entrega lá, né? Tem muito, muito, muito conteúdo. Tem um Laraflix lá de IGTV com muita live realizada, com muito conteúdo gratuito. Então, já para aí, daqui a pouco já segue, porque a gente tem que continuar a busca. É para isso que eu estou aqui. É para isso que eu vim, né? É para isso que a gente existe como profissionais dentro dessa área. Então é isso, eu quero mais uma vez agradecer muito o convite, desejar uma conferência incrível para vocês, que vocês possam aproveitar realmente cada palestra, cada fala, cada lição, refletir a respeito e tomar suas decisões, e sejam muito felizes na profissão que vocês escolheram. Obrigada. Meu Deus! Eu estava aqui com caneta na mão, papel, já estava anotando aqui um monte de coisa, porque é impossível a gente ouvir uma sumidade dessa que é Lara Sellen e não tá ali querendo sair daqui correndo para consumir todos os materiais que ela traz. Pessoal, eu realmente convido vocês a prestigiarem a Lara, não por ser um favor para ela, porque ela já é essa profissional de sucesso em todas as áreas que ela toca, mas como contemplação e soma para a gente. A gente agradece, a gente, em nome da Jovem Advocacia e da OAB Paraíba, nós agradecemos demais, demais, demais. O chat aqui do YouTube tá bombando aí, falando, agradecendo, dizendo que estava excelente, parabéns, Lara, sempre excelente. E, assim, eu queria destacar que a doutora Juliana Viegas, Lara, e o doutor Daniel Farias também fazem parte do nosso corpo de palestrantes dessa conferência. Estarão conosco amanhã. O Rodrigo Bertozzi, nosso grande Rodrigo Bertozzi, também participará do nosso evento. Pessoal, a Jovem Advocacia é um grande desafio, nós temos inúmeros desafios, mas como a doutora Lara Sellen acabou de falar para a gente, existem meios, existem formas. Nessa oportunidade de ouvir profissionais como ela, de ouvir gente que está aqui para ajudar, porque ela realmente veio para ajudar. Queria registrar também que todos os palestrantes que estão conosco nesse evento vieram de forma gratuita, então é uma ajuda que todos, um apoio que todos estão nos dando. Aproveitemos, agradeço demais a confiança e o nosso evento vai continuar, tá? A palestra da doutora Lara foi a grande palestra de abertura, incrível, já vou sair daqui já estou com vários insights aqui, vontade de fazer vários cursos, comprar todos os livros, enfim, eu tenho que organizar pensamentos agora.